Pronto, é só essa que faltava. Tá vindo bem até agora. Ai, vamos de novo. Fala galera, aqui quem fala é o João e você está no Hype. Então sejam bem-vindos a esse lugar onde nós desaceleramos e silenciamos o mundo ao nosso redor e focamos naquilo que realmente importa. E antes de nós iniciarmos o nosso primeiro bate-papo aqui do Hype, é claro, para que tudo isso aconteça e a gente possa aperfeiçoar a cada episódio, nós precisamos de você. Então aquele básico de sempre, já se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado sempre que um vídeo novo sair e compartilhe com toda a galera. Deixa seu like aí também, mas compartilha com toda a galera para que geral possa colar com a gente nessa jornada também. Então bora? Sabe, eu sou muito visual, eu gosto de visualizar na minha mente como que a minha vida tá, sabe? Eu gosto de imaginar como que eu tô. E esses dias eu estava refletindo, me lembrando de um tempo que eu não estava muito bem emocionalmente, sabe? E nesse tempo eu me lembro de me imaginar como se eu estivesse dentro de um labirinto. Era como se eu tivesse tentado ir por todas as saídas e tentado todos os caminhos e eu não encontrava saída. E aí, de repente, Deus me lembra de um versículo que é um dos meus textos favoritos da Bíblia, que é Apocalipse 2:5, que diz assim: lembra-te de onde caíste, se arrependa e volte. Sabe, pra mim era como se Deus estivesse dizendo assim: João, a saída é pelo mesmo lugar que você entrou, porque na verdade você nem deveria estar aí. E aí de repente as coisas começaram a clarear e eu começo a fazer de volta o caminho de retorno pro início, sabe? E me lembrando desse tempo, naquele momento me lembrando disso, eu comecei então a fazer a mesma, a tentar imaginar novamente como eu estava naquele exato momento. E sabe, e naquele momento, refletindo agora, eu me via como se eu estivesse dentro de uma redoma, sabe? Como se eu estivesse dentro de um vidro ali. E limitado pelo espaço, pelo ambiente, mas ao mesmo tempo eu me sentia livre, sabe? É como se a minha vida girasse em torno daquilo, da maneira como Deus queria. Era como se fosse um peixe dentro do aquário, sabe? Ele está fora do seu habitat natural, que é o mar, onde ele tem, sei lá, infinitas possibilidades, só que dentro do aquário, ainda assim, ele tem cuidado e ele tem segurança. E aí, me visualizando ali naquele momento ali, eu me perguntava, por que eu tô aqui? Sabe? Por que eu tô dentro desse negócio? E a resposta de Deus era que nesse momento agora eu precisava aprender sobre limite. Sabe, eu estava distraído com as coisas e as distrações elas acontecem por falta de limites. E refletindo ali eu comecei a perceber que assim é a nossa vida com Deus, sabe? Nós precisamos estar no lugar que o Senhor deseja que nós estejamos naquele momento. O peixe ele não foi criado para viver no aquário, ele foi criado para viver no mar. Assim como nós, eu e você, fomos criados para ser luz no mundo. Mas há momentos que o aquário é questão de sobrevivência. E Jesus ele lidou com os seus discípulos dessa maneira. Antes do ide por todo mundo, antes do envio, eles passaram anos ao lado de Jesus, andando com Jesus, sentando à mesa com Jesus, aprendendo com Jesus, vendo Jesus fazer. E para mim essa é a maior lição, a lição mais poderosa sobre avivamento que nós aprendemos com Jesus. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Mas antes, vamos ler o texto de Atos, capítulo 1, do verso 4 a 8, olha só o que diz. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, pela qual eu lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntou: Senhor, é neste tempo que você vai restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Uma das diversas vezes que eu li esse texto, uma certa vez o Senhor soprou no meu espírito algo como o segredo do avivamento, sabe? E eu ficava imaginando um bom tema para um livro. E eu pensava, poxa, as pessoas comprando os livros, sabe? Começando a ler e de repente elas começando a ler e descobrindo que na verdade não tinha segredo nenhum, sabe? Nenhum segredo mirabuloso assim que pudesse transformar. Porque na verdade, quando você lê esse texto de Atos que nós acabamos de ler, você percebe que o segredo ele é simples e está em estar e esperar. Para viver um avivamento não há outra coisa a não ser estar e esperar.
E é nesses dois pontos que eu quero fixar com você hoje. O Senhor me lembrava que os discípulos, eles não sabiam do que eles estavam esperando. Eles não sabiam o que estava por vir. Só que a única coisa que eles fizeram foi se apegar a duas coisas que Jesus disse. E a primeira é: está em um lugar. O Senhor diz a eles: fiquem, não saiam, permaneçam. Porque para viver e desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós precisamos estar no lugar que Ele deseja. Sabe, para um peixe talvez seja um aquário, mas para Maria foi aos pés de Jesus, sabe, a melhor parte. Para Davi foi voltar para o meio das malhadas. A única questão é que estar em um lugar é definir limites. Nós precisamos definir limites, porque é impossível você estar em vários lugares ao mesmo tempo. E quando nós entendemos isso, Deus ele começa a agir em nossa vida. A própria Escrituras diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, ou seja, é impossível você continuar sendo o mesmo quando você está em Cristo. E a minha pergunta para você é: onde você está nesse momento? A segunda coisa que Jesus disse aos discípulos foi: esperem, porque além de limites, nós precisamos também ter paciência. E aqui o Senhor ele nos ensina que nada é no nosso tempo, mas tudo é no tempo dele. E definitivamente o nosso tempo não é o tempo de Deus, mas a pergunta para você é: o quanto nós estamos dispostos a esperar? Foi nessa palavra que os discípulos se apegaram, sabe? Eles esperaram até o dia que se cumpriu. A questão é que muitas das vezes a gente até está onde é preciso a gente estar, mas a gente não consegue esperar. E aí começamos a agir ao invés de esperar. E foi exatamente isso que reprovou o reinado de Saul. Foi exatamente isso que causou a reprova de Deus pelo reinado de Saul. Ele escolheu sacrificar ao invés de esperar. Você conhece a história. E Deus, por causa disso, repreendeu ele dizendo: olha, é melhor obedecer do que sacrificar. É como se Deus estivesse dizendo: olha, há momentos que é melhor você esperar do que agir e precipitar. Eu finalizo aqui, mas entenda o seguinte: estar em um lugar trata-se de posicionamento, e esperar pelo tempo certo trata-se de obediência. Eu acredito piamente que essas duas coisas são responsáveis por iniciar um avivamento em nossa vida, porque na verdade é isso. No final das contas, tudo isso começa em nós. Tom Jones diz isso, que antes de querer um avivamento, nós precisamos ser o avivamento, ou seja, nos posicionando em obediência e estando onde Deus quer e esperando nele. Amém? Muito obrigado por assistir até aqui. Nós continuaremos juntos durante a semana nas redes sociais, então siga-nos no Instagram, no TikTok e no Spotify, e claro, se inscreva no canal e compartilhe com toda a galera para que outros possam ser abençoados também. Nós ficamos por aqui, até o próximo episódio e Deus abençoe. Valeu!